Yahweh, soberano Pai Celestial, no poder do nome do nosso Senhor Cristo Jesus nos abençoa e nos guarda, nos ilumina e nos guia por um bom caminho. Aleluia, amém. Estudo Bíblico, João 18 verso 24. King James atualizada. Introdução: João 18 narra a prisão de Jesus e os eventos que a precederão, culminando em sua apresentação diante das autoridades judaicas e romanas. O versículo 24: Sendo assim, Anás mandou Jesus, de mãos amarradas, a Caifás, o sumo sacerdote. Marca uma transição crucial. Jesus, após ser interrogado por Anás, é enviado a Caifás, o sumo sacerdote em exercício, intensificando o processo que levará à sua condenação. Este versículo, aparentemente simples, é um elo na cadeia de eventos que demonstram a injustiça e a determinação das autoridades em condenar Jesus. Contexto histórico: para compreender João 18:24, é fundamental entender o papel de Anás e Caifás. Anás, sogro de Caifás, havia sido sumo sacerdote anteriormente e mantinha grande influência. Embora não fosse mais o sumo sacerdote oficial, sua opinião e autoridade eram respeitadas. A visita inicial a Anás, antes de Caifás, sugere uma tentativa de obter uma condenação mais rápida e influenciar o julgamento. A amarração de Jesus, mencionada no versículo, simboliza a perda de sua liberdade e o tratamento como um criminoso, apesar de sua inocência. O contexto cultural da época, com a tensão entre judeus e romanos, e a proximidade da Páscoa, que aumentava a preocupação das autoridades com a ordem pública, também influenciam os eventos narrados. A intenção das autoridades era a de, por meio de um julgamento religioso, obter uma condenação que pudesse ser apresentada a Pilatos, o governador romano, para a execução. Interpretação: do ponto de vista teológico protestante, João 18:24 revela a soberania de Deus mesmo em meio à injustiça humana. Jesus, o Filho de Deus, submete-se voluntariamente a essa humilhação como parte do plano divino para a redenção da humanidade. A transferência de Jesus de Anás para Caifás demonstra a progressão da conspiração contra ele, mas também a progressão do cumprimento das profecias do Antigo Testamento sobre o Messias sofredor. Para o crente contemporâneo, este versículo nos lembra que Deus pode usar até mesmo as ações malignas dos homens para cumprir seus propósitos. A aparente derrota de Jesus neste momento é, na verdade, uma vitória em potencial, pois através de seu sofrimento e morte, ele oferece a salvação a todos que creem. A aplicação prática reside na confiança em Deus em meio às adversidades e na certeza de que Ele está no controle, mesmo quando as circunstâncias parecem desfavoráveis. O exemplo de Jesus nos desafia a suportar o sofrimento com paciência e a confiar na justiça divina. Veja as referências. Isaías 53 verso 7, ele foi oprimido e humilhado, mas não abriu a sua boca, como um cordeiro foi levado para o matadouro, e como uma ovelha que diante de seus tosquiadores fica calada, assim ele não abriu a sua boca. Este versículo profético descreve o sofrimento silencioso do Messias, que se encaixa perfeitamente na imagem de Jesus sendo levado amarrado de um líder religioso para outro sem resistência. A profecia de Isaías ajuda a entender que o sofrimento de Jesus não foi uma surpresa, mas sim parte de um plano divino predeterminado. Mateus 26 verso 57, aqueles que prenderam Jesus o levaram a Caifás, o sumo sacerdote, onde os escribas e os anciãos estavam reunidos. Este versículo paralelo em Mateus confirma a importância de Caifás no julgamento de Jesus. Ele também destaca a presença dos líderes religiosos judeus, que buscavam uma forma de condenar Jesus.
A referência cruzada com Mateus 26:57 reforça a ideia de que a transferência de Jesus para Caifás era um passo crucial no processo de sua condenação.